Bem, pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Nesta aula aprenderemos como migrar ou mudar o tom de uma canção dentro do Virtual DJ. Vale a pena salientar que a mudança de tom ela não salva dentro do próprio programa. A gente tem que usar um programa externo para que ele fique salvo de forma efetiva, mas dentro do virtual a gente consegue mudar de forma rápida e precisa também sem grande manuseio. Então vamos lá, para vocês entenderem. Aqui está uma música da Camila Cabello, por exemplo. Está aqui tocando. Vamos colocar aqui no meio. Daí vamos supor que você queira aumentar, eu acredito que ele suba ou diminua até para baixo, você consegue reduzir até um tom e meio, e para aumentar, na verdade você consegue aumentar ou diminuir até uma oitava de cada canção. Então isso é muito bacana quando às vezes você fala, um cantor que tem um pouco a voz um pouco mais grave, ou um barítono que aí tem que tirar a música do Bruno Mars, por exemplo, que é uma música alta, né? Ou vice-versa para uma mulher pegar uma canção que tenha que modular o tom. Aqui a gente consegue de forma simples. Como nós faríamos? Ou a gente vem aqui, deixa eu voltar aqui. A gente clica aqui nesse, tá aqui ó, Sol menor. Então se eu clicar aqui, a gente consegue mudar de forma direta. Tá em Sol menor, quero que vá para Mi menor. Vou diminuir um tom e meio. Baixou. Vamos ver. Viram que mudou? Ou vamos voltar para a tonalidade original, com a música tocando. O que eu costumo fazer quando eu diminuo o tom de qualquer canção? Quando eu diminuo, eu tento aumentar um pouco do agudo e do médio, diminuir um pouco do grave para não perder tanto a característica da música, porque normalmente quando a gente modula o tom, ele perde um pouco da característica. Eu tento tanto aumentar aqui, eu dou um pouco mais de agudo, um pouco mais de médio, tiro um pouco do grave, como eu também tento aumentar um pouco do pitch, para ficar um pouquinho mais rápido, principalmente quando eu baixo o tom, tá? Então ela não perde, sim, natural que perca um pouco de dinâmica, porque ela não é orgânica, né? É um recurso tecnológico para modulação de tom, mas funciona super bem. Eu tenho várias canções do meu repertório que eu mudei o tom e funciona para mim super. Vou dar um exemplo prático. Tá aqui, ó. All Night Long, vocês estão vendo? Pitch -2. Eu diminuí um tom dessa canção. Então se eu colocar aqui, até correr um pouco. Então eu consigo utilizar desta forma, as pessoas nem percebem presencialmente que houve essa modulação, mas para mim funciona super bem, até por característica. Eu não gosto de cantar canções muito altas que transpareça que está esgarniçado, que você está forçando demais a garganta, que enfim. Então tento adequar as minhas tonalidades, funciona super bem. Então a gente consegue ou mudar por aqui, como eu mostrei anteriormente, ou simplesmente aqui, ó, nessa setinha para cá a gente vai para cima, vai de meio em meio tom, ou aqui também de meio em meio tom. Então, ó, diminuir meio então vai por semitom, na verdade, né? Então aqui está na tonalidade original, que diminuir meio tom, aqui diminuir um tom. E aqui ele vai mostrando o quanto baixou da original. Então se a música está em Si, eu diminuí meio, foi lá para Lá sustenido. Meio para Lá, e assim sucessivamente. Então desta forma a gente consegue modular a tonalidade da música dentro do virtual, porém a gente não consegue salvar desta forma. Numa outra aula eu mostrarei para vocês como a gente consegue salvar em um programa externo
já importar para dentro do virtual com a tonalidade alterada. Mas por hora seria mais para exemplificar como funciona a mudança de tom dentro do virtual, e eu tenho certeza que é um recurso bem interessante para que nós possamos utilizar nos nossos eventos, né? Vou dar um outro exemplo. Normalmente, quando eu convido uma cantora para cantar comigo, ela fala: ah, mas a tal música eu não canto, eu canto meio tom abaixo ou um tom acima. Então aí já fica mais fácil de eu modular direto no programa a música do que importar. As minhas músicas todas eu trato antes e já trago importada com a tonalidade alterada. Agora, algo eventual que alguém vá cantar com você, você consegue fazer direto no programa sem problema nenhum, tá? Então, essa aula foi para falar a respeito da modulação de tom, alteração de tom. Nos vemos na próxima aula. Até lá, grande abraço.